Tudo estava em silêncio. A casa inteira envolta por uma escuridão acolhedora, quebrada apenas pela luz suave que escapava da lua por entre as frestas da janela. Clara se virou na cama, puxou o cobertor até o queixo, enquanto Henrique, ao lado, respirava profundamente, entregue ao sono pesado que vinha após um dia comum. Nada parecia fora do lugar, o mundo parecia em paz. Mas então, o som, sutil no início como se fosse uma coisa da cabeça, depois mais forte. Um estalo seco, um arranhado, alguma coisa se movendo. Clara abriu os olhos. Henrique também. Ambos ficaram em silêncio, como se esperassem que o barulho desaparecesse. Sozinho, você ouviu isso? Perguntou Clara, num sussurro tenso. Ouvi. Foi a geladeira? Não foi a geladeira. Parece que veio do andar de baixo. Henrique levantou-se devagar, evitando fazer barulho, pegou o celular na mesinha de cabeceira. Estava sem sinal. Nenhum traço de rede. Nada. Clara o olhava, assustada. Ele lhe fez um gesto com a mão, pedindo calma. Abriu a porta do quarto devagar. O ranger da madeira soou alto demais para aquele momento. Desceu os degraus em silêncio, cada passo pesado de expectativa. O barulho repetiu-se, mais forte agora, um estalo metálico. Alguma coisa estava sendo movida, ou arrombada. Clara o seguiu à distância. Quando chegaram à sala, a luz da rua projetava sombras pelas janelas. Não havia nada de estranho aparentemente. Mas o som vinha da cozinha. Henrique andou até lá. A porta da cozinha estava entreaberta. Ele a empurrou com cuidado. O que viu congelou-lhe o sangue. A porta dos fundos aberta, o trinco arrebentado, e pegadas no chão da cerâmica. Pegadas do barro, molhadas recentes. Tem alguém aqui dentro, sussurrou ele para Clara, que prendia a respiração ao fundo do corredor. Liga para a polícia. Não tem sinal. Ela engoliu seco. Voltaram lentamente para o quarto. Trancaram a porta. Ouviram passos, lentamente subindo as escadas. Um rangido, outro, mais um. Eles estavam ali, do outro lado da porta? Henrique pegou o abajur. Era, coisa pesada ali dentro. Clara tremia. Silêncio. 1 minuto. 2. Os passos cessaram. Henrique se aproximou da porta. Colou o ouvido. Nada abriu devagar. O corredor estava vazio. Mas uma sombra passou pelo fundo. Clara gritou. Corriam, desceram as escadas. A sala agora tinha a TV ligada. O volume no máximo. Alguém havia ligado. A imagem era um canal fora do ar, estática ciando. Voltou passou, correndo em direção ao escritório. Henrique foi atrás. Encontrou a cadeira girando, o computador ligado, mas ninguém ali. Clara estava no telefone fixo agora. Milagrosamente, a linha estava funcionando. Chamou a polícia. Por favor, venham rápido. Tem alguém na nossa casa. Invadiram. Estão aqui ainda. Henrique trancou a porta do escritório. Voltou à sala, e foi quando ouviram um choro. De criança, mas eles não tinham filhos. Clara olhou para ele. Em pânico. Você ouviu isso? Ouvi. Seguiram o som. Vinha do porão. Henrique nunca gostou daquele porão. Desde que compraram a casa, evitava descer lá. Sempre teve a sensação de que havia algo errado. Mas agora, era inevitável. Abriram a tampa do alçapão. O choro parou. Escuridão total lá embaixo. Teme algo nada. Desceram devagar, usando a lanterna do celular. As paredes eram frias, úmidas, o cheiro de mofo era insuportável. Então viram um colchão velho, um brinquedo quebrado, uma boneca sem cabeça. E nas paredes, rabiscos, datas, nomes, palavras repetidas. Ela não dorme. Ele voltou. Nós ainda estamos aqui. Clara regalou os olhos. Atrás deles, o som da tampa do porão se fechando. Eles estavam presos. Gritaram. Bateram na madeira. Nada. O barulho de passos novamente. Desta vez, mais rápidos. Escuro. O celular caiu da mão de Henrique e apagou. Horas depois, a polícia chegou. Encontraram a casa vazia. A porta da frente escancarada. No chão, apenas uma coisa. O celular de Henrique, com a câmera aberta, gravando. O vídeo mostrava eles descerem ao porão. Depois, a escuridão. E em determinado momento uma voz sussurrada ao fundo. Eles acordaram. A mídia não tardou a chegar. Manchetes nos jornais. Família desaparece após invasão misteriosa. Pais acordam com barulho e somem sem deixar vestígios. A casa foi interditada. Vizinhos disseram ter ouvido gritos. Outros juraram ter visto uma criança na janela, mas não sabiam de onde veio. Dias depois, novas pistas. Um vídeo apareceu no YouTube, sem autoria, sem localização, mostrava Clara e Henrique presos no porão, olhando para algo atrás da câmera, paralisados de medo. Depois a imagem cortava. Investigadores ligaram o caso
há desaparecimentos antigos nunca resolvidos. Pessoas que moraram naquela casa antes deles. Sempre a mesma coisa. Sempre à noite. Anos se passaram. A casa ficou abandonada. Mas quando passa por lá, jura ouvir barulhos durante a madrugada, portas batendo, crianças chorando, e vozes. Sempre as vozes. Eles acordaram. E continuam acordando. A casa estava selada. A polícia não encontrou mais pistas, exceto pelo vídeo bizarro, que não fazia sentido algum. A mídia se esqueceu rapidamente de Clara e Henrique, como acontece com tantos casos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite, ninguém sabia. E nem mesmo os investigadores estavam preparados para a escuridão que ainda os aguardava. Meses depois, a casa foi adquirida novamente. Desta vez, por um jovem casal, Lara e Rafael. Eles não sabiam nada sobre os eventos. Para eles, a casa parecia perfeita. Espaçosa, antiga, com charme de época, e um preço acessível. Novo cômico, longe do barulho e da agitação da cidade. Eles não tinham ideia de que estavam comprando mais do que apenas um imóvel. No primeiro dia, ao entrarem na casa, Lara sentiu algo peculiar. Era como se alguém a observasse, mas ela não sabia explicar por quê. Rafael, no entanto, estava empolgado, pronto para começar a reforma e transformar a casa em seu lar. Stacy, até o porão, logo depois de trazerem as primeiras caixas de mudança. Lara hesitou, ao ver a porta do alçapão. Algo na maneira como ele estava levemente aberta lhe incomodava. Vamos ver o que tem lá embaixo. Rafael sorriu, tentando afastar a atenção crescente dela. Eles desceram. O ar estava denso, como se o próprio tempo tivesse se estagnado. Ali, o cheiro de mofo era inconfundível, mas o que realmente a fez se arrepiar foi o estranho desenho na parede. Lara tocou a pintura com os dedos, sentindo a textura áspera e as marcas feitas com o tempo. É um simbolismo, disse ela mais para si mesma, nada demais. Talvez algo da antiga família que morava aqui. Vamos dar um jeito nisso, Rafael disse, mas sua voz tremia um pouco. Quando retornaram ao andar de cima, Lara percebeu que o clima da casa já não era o mesmo. Ela sentia que algo os observava. Mas Rafael estava empolgado demais para notar. Era como se ele tivesse sido enfeitiçado por uma energia invisível. Completamente alheio aos pressentimentos dela, naquela noite, algo aconteceu. Lara foi acordada por um grito distante, agudo, que parecia vir de algum lugar dentro da casa. Levantou-se, tensa, o coração batendo acelerado. Ela olhou para Rafael, que ainda dormia profundamente. Então o som se repetiu. Agora mais alto. Um grito desesperado, um choro abafado. Ela se levantou da cama, vestiu um roupão, e foi até o corredor. O barulho vinha do quarto de hóspedes. Quando entrou, encontrou a porta aberta, e a luz do corredor iluminava uma figura na escuridão. Não havia ninguém, mas a sensação de ser observada era palpável. Seus olhos percorriam o cômodo, mas estava vazio, exceto por um objeto no chão. Era uma boneca antiga, com roupas de pano rasgadas. Lara se aproximou, sentindo um arrepio subir pela espinha. Pegou o brinquedo, e ao virar, viu algo escrito em um pedaço de papel escondido entre os cabelos da boneca. A mensagem estava visivelmente borrada, mas ainda assim legível. Ela está voltando. Ela congelou. Seus olhos correram pela casa. Não havia mais sons, mas o clima estava mais denso do que antes. O silêncio parecia ameaçador. No dia seguinte, Lara começou a procurar mais informações sobre a casa. Leu sobre os antigos moradores e logo se deparou com o nome de Clara e Henrique. O estalo de memória foi instantâneo. Ela lembrava do caso. Tinha lido nas notícias sobre o desaparecimento misterioso. Mas não fazia ideia de que era naquela casa. Uma sensação de pânico a tomou por completo. Decidiu então visitar os vizinhos mais próximos. A senhora Dona Irene, uma mulher idosa que morava há décadas na casa ao lado. Parecia saber mais do que qualquer um. Ela a recebeu com um sorriso amável, mas logo se fechou quando Lara mencionou os antigos donos da casa. Eu sabia que alguém viria aqui, depois de tanto tempo. Não é seguro. Essa casa tem história, sabe? Uma história sombria. Dona Irene olhou pela janela, como se esperasse que algo ou alguém estivesse observando. Lara pressionou, pedindo mais informações. O que aconteceu naquela noite, Dona Irene? Por que desapareceram? Insistiu Lara, já sem paciência. A mulher suspirou, tomou um gole de chá e começou a contar. Ninguém sabe ao certo, querida. Mas eu vi com meus próprios olhos. Aquela casa nunca foi só uma casa. Ela tem algo dentro dela. Algo que os antigos donos tentaram esconder. Algo que está esperando. O que vocês não sabem é que Clara e Henrique não foram as primeiras vítimas. Nem a última. Lara olhou fixamente para ela. Sem entender, havia uma outra família antes deles. Eles desapareceram da mesma forma, sem deixar vestígios. Sempre à noite. Um por um.
Todos os que moraram naquela casa sumiram. E aí, cara novo, desaparecimento, a casa ficava mais vazia, mas não vazia de pessoas. Ela ficava vazia de alma, como se estivesse sendo consumida por algo, como se a própria casa estivesse sugando todos que ousavam morar nela. Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas loucura. A casa tinha algo que precisava ser enfrentado. No entanto, antes que pudesse perguntar mais, Dona Irene a interrompeu, dizendo que ela precisava voltar para casa. Mas ao sair, a mulher disse uma última coisa: se você não quiser ser a próxima, é melhor sair de lá, porque eles vão voltar e quando eles voltarem será tarde demais. De volta à sua casa, Lara tentou ignorar o peso de cada palavra que Dona Irene havia dito. Mas a casa parecia cada vez mais viva, como se estivesse se fechando. E ao redor dela, à noite, o barulho das portas batendo, o som das correntes puxando os passos pelos corredores, tudo aumentava. No quarto de hóspedes, o choro retornou, mas agora era mais claro, mais forte. Ela não teve mais escolha. Decidiu ir até o porão. Novamente, mesmo sabendo que poderia ser um erro, ela não conseguiria descansar até entender o que estava acontecendo. Ao descer, sentiu uma pressão crescente, como se o próprio ar ao redor estivesse ficando mais denso, mais sufocante, e no fundo do porão, algo a esperava. Algo antigo, enraizado nas paredes. Algo que nunca deveria ter sido despertado. A casa estava prestes a contar sua história completa, mas Lara não sabia até onde iria essa história, ou se ela seria a última a descobri-la.